vem sobre nós, como a chuva, vem, vem, vem. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Metodista em Tomazinho. E é com muita alegria que eu falo com os irmãos. Gostaria de deixar para as vossas reflexões um versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, em essa situação que estamos passando, o que eu desejo para cada um de nós é que busquemos ao Senhor, possamos nos encher dele, para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha transbordar em nossas vidas. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e juntos fazemos uma oração de adoração e confissão ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, em Tua presença humildemente nos encontramos, Senhor, clamando por mais de Ti, reconhecendo sempre que nada somos e que precisamos, Pai, da Tua presença todos os dias, Senhor. Perdoa as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, aquilo que há em nós que não Te agrada, Senhor. Nos conduz para o caminho correto, Senhor, o caminho que o Teu Filho Jesus preparou para nós e nos corrige, Senhor. Te exaltamos e Te glorificamos pela Tua presença que tem trago para nós alegria, esperança em meio a tudo que tem acontecido à nossa volta. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar guardando a nossa vida, a nossa família, Senhor. Te glorificamos por tudo e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai do Senhor, vocês que estão aí em casa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amém. Se você souber esse louvor, cante com nós, com o Ministério de Louvor do Tomazinho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, amém. Seja abençoado por Cristo nessa noite. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. aleluia. Teu é o reino, Senhor, Tua glória e todo domínio é só para Ti, ó Deus. Exalte o Senhor aí na sua casa, amém. Não se preocupe, porque talvez não tenha alguém na tua casa cristã, mas glorifica o Senhor, amém. Tudo está preparado. Tudo está preparado aqui. A
nosso coração. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Aleluia, só o Senhor é santo. Glorifique aí na sua casa. Aleluia, Senhor. Só tu és, só tu és, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro, não. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és, Só tu és santo. Só tu és santo. não há outro Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Você na sua casa. Só tu és Santo. Declare isso para o Deus dos deuses. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, exalte o Senhor na tua casa. Amém, meu irmão, minha irmã. Graça e paz a todos que nos ouvem. Não sei se é de manhã, de tarde ou à noite, mas eu sei que o Senhor está neste lugar, está onde você está assistindo nesse momento. E eu gostaria de compartilhar mais uma vez um texto que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 53, nos diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Glória a Deus.
Hoje nós olhamos, ou melhor, temos a capacidade de olharmos os dois lados, né, da vida, podemos dizer assim, o lado positivo e o lado negativo. Mas, a princípio, eu gostaria de pontualizar duas coisas nesse texto, na época de Jesus, que eu creio que são importantes. A primeira é nós identificarmos, né, a terra e a casa de Jesus. A terra chamada Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha ali na Galileia. E ali, os que nasciam ali, os que moravam ali, eram chamados de os nazarenos, os de Nazaré. Obviamente, nós sabemos que Jesus ele não nasceu em Nazaré. Ele passou a sua infância, a sua juventude em Nazaré. E Nazaré era uma comunidade pobre, uma comunidade que havia pessoas, sim, pessoas muito necessitadas, como no templo. A outra questão é que em Nazaré também tinha as sinagogas, e é nesse exato momento em que Jesus começa a pregar, começa a falar em parábolas e começa a sinalizar, sinais e milagres. Mas chega o momento, né, que o texto está bem claro, diz que aqueles homens eles ficaram admirados com o que Jesus estava falando, com o que Jesus ministrava na vida das pessoas, os milagres. Mas o interessante é que ao mesmo tempo que o texto diz que eles se admiravam, ele diz que eles se decepcionaram, ou seja, se escandalizaram em Jesus. E aí eles questionam, de onde vem tanto poder? De onde vem tantos sinais? Mas não é esse o filho de José? A sua mãe não é a Maria? E seus irmãos, não tem essa família? E aí isso começa a fazer questionamentos. Nós entendemos que são os questionamentos. E aí o texto que eu quero centralizar, eu gostaria de centralizar nesse texto, é a questão da falta de milagres. Talvez nos dias de hoje, o que está fazendo que os milagres sejam menores é a nossa incredulidade, os nossos questionamentos. Eu me lembro, de uma história, eu só vou contar só um pedacinho da história, que um homem saiu em busca de sucesso, de uma vida melhor. E aí quando ele retornou, com esse sucesso, com sua vida melhor, ele retornou para a sua família, no mesmo caminho, e aí ele encontrou um outro rapaz que perguntou, para onde você está indo? Eu estou retornando para minha casa, que é na cidade tal. Olha, rapaz, pega esse caminho aqui, que é um atalho. Você vai chegar muito mais rápido, você vai encontrar sua família, você vai pegar esse atalho, é muito melhor. Mas aí ele pensou, ele optou por continuar no mesmo caminho. E aí o que tinha no outro caminho era uma tocaia. Havia alguns homens aguardando ele para assaltar, espancar e fazer coisas horríveis. E ele tomou o outro. O que quer dizer isso? É que muitas das vezes nós queremos estratégias, nós queremos criar, queremos inventar para ser um pouquinho melhor e que saímos do caminho. Existem dois caminhos. E aí, qual o caminho que você está tomando? Independente se você está na igreja, se você não está, se estamos em pandemia ou não pandemia, independente disso, qual o caminho que você tem tomado? E aí eu vou apresentar dois caminhos em Jesus. Um homem que nasceu do ventre de uma mulher, viveu como uma criança normal, como um jovem normal, como um ser humano normal, com questões, com pensamentos, com tristeza, porque a Bíblia diz que Jesus chorou, teve seus momentos de ira também, sentimentos humanos, não é isso? A outra é a questão do Cristo, do Filho de Deus, da nossa confissão que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então, duas coisas, O que você tem cultuado? A quem você tem cultuado? Jesus, o Nazareno, ou Jesus, o Cristo, Filho de Deus? E aí, são dois caminhos. Você pode estar no caminho focando Jesus,
mas na tua comunidade, na tua igreja, onde quer que você esteja, você pode cair no erro, na falha, como aqueles homens, começar a questionar. Eu não estou dizendo que nós não vamos parar de questionar algumas coisas, analisarmos, não é isso não. O excesso de questionamento em relação ao reino de Deus, ele pode te levar a um caminho da perdição, a um caminho que talvez não tenha volta. Mas eu quero dizer uma coisa, o caminho de Jesus é o Cristo, é quando confessamos, e a confissão gera frutos, a confissão nos gera uma postura, um modo de viver, mudança de caráter. Esse é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas aqui, talvez para aquele povo, um homem que veio como Messias, começou a sinalizar milagres, parábolas, ensinos, doutrinas, mas de repente eles começaram a questionar como o humano. Existem muitas pessoas que pararam com o reino de Deus. Existem muitas pessoas que se afastaram do Cristo. Existem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, mas elas estão afastadas de Cristo, estão cultuando o Nazareno. O que quer dizer isso? São as pessoas que muitas vezes estão na igreja, e olham um irmão, uma irmã santificado, aquela irmã que ora, aquela irmã que busca, o pastor que prega bem, que lança profecias, as profecias se cumpram, e a gente recebe, mas quando nós tomamos o caminho de questionamento, o que quer dizer isso? Quando aquele mesmo irmão, quando aquela mesma irmã, quando aquele mesmo pastor desliza, falha, erra, já é um argumento, já é uma justificativa para nós começarmos a observar e começarmos a questionar. Por que o fulano caiu? Por que o fulano falhou? Por que ele se irou? Olha, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, ele é tão alegre, onde ele chega, mas naquele dia ele chegou meio áspero, ele chegou meio estressado, não é? Eu vou sair da igreja, ou então o pastor tomou uma decisão, ou então essa igreja está assim, ou assado, e começamos a questionar como aqueles homens nazarenos, e aí que está a questão. Qual o caminho que temos tomado? O do nazarenos ou do Cristo? E aí as pessoas se afastam, esfriam a sua fé, esfriam totalmente a sua fé, porque não focaram em Jesus, ou Cristo, estão focando no humano. E às vezes nós temos a capacidade de olhar, julgar, e dizemos, poxa, mas aquela igreja fez isso, aquela irmã fez aquilo, era tão consagrada. Eu quero dizer para você, pode ser o mais consagrado que for na face da terra, mas é um ser humano, pode errar e falhar. Mas quando você vê o erro, quando você vê as falhas, o erro não está na igreja, o erro não está no pastor, o erro não está nas irmãs, o erro está em você. O erro está em você, porque você optou por esse caminho. Eu não estou querendo dizer que é um defeito Jesus, ter pais, irmãos, e as irmãs morarem ali. Isso não é um defeito. Mas para aquelas pessoas foi um motivo para que o limite de milagres fosse estabelecido em Nazaré. E aí Jesus diz, não há profeta sem honra. Não, todo profeta tem honra. Todo profeta tem honra. Nós podemos perceber, e olharmos o Antigo Testamento, nenhum profeta deixou de ser perseguido. Alguns profetas morreram torturados, alguns profetas morreram, rompiram o meio, profetas foram perseguidos, profetas que se sentiram sozinhos, profetas que se sentiram perseguidos, profetas que tiveram depressão, se sentiram só, mas em nenhum momento, Deus estava ausente. Deus sempre esteve presente. E aí Jesus diz, a não ser na sua terra e na sua casa. Uma outra questão que é muito importante, que muitas vezes nós queremos justificar em cima disso, em cima desse texto, em cima do que Jesus está dizendo, justificar dizendo, olha, eu não estou pregando na minha casa porque profeta não tem honra, eu não estou profetizando na minha casa porque na minha casa não tem honra, eu não estou pregando na minha igreja, eu não estou fazendo isso ou aquilo na minha igreja porque profeta na minha terra, na terra não tem honra e por aí vai. Isso não justifica. O que Jesus está dizendo aqui é uma observação, é uma análise. E aqui está dizendo também que Jesus não deixou os milagres, ele não parou de milagre, porque o poder de Jesus não depende de nós, o poder está com ele. O
que depende de milagre acontecer é a nossa fé. E aonde a sua fé está focada? No Jesus, o Nazareno, ou no Jesus, o Cristo? Aonde a sua fé está focada? No que o teu pastor profetiza para você, no que ele prega para você, no que ele instrui para você? Onde a sua fé está focada? Na santidade da irmã, na santidade do irmão? Onde a sua fé está focada? Ou na falha do seu pastor, ou nos erros dos seus irmãos? E aí nós entramos num caminho que leva à perdição, no caminho de derrota, no caminho de julgarmos, no caminho de condenarmos. E aí, sem nós percebermos, estamos nos autocondenando, saindo do caminho. Estamos tomando um caminho errado. Eu quero finalizar dizendo que Jesus, ele não está afirmando, dizendo, olha, profeta tem honra em todo lugar, menos na tua igreja, menos na tua casa. Ele está fazendo uma observação que se você não fizer, os milagres não vão acontecer. Eu quero dizer para você que Jesus está fazendo uma observação, uma exortação e dizendo para você que isso pode mudar sim. Nazaré foi assim, mas eu creio que depois que Jesus morreu, ressuscitou, em Nazaré teve confissões, como Pedro confessou para Jesus, e Jesus pergunta aos seus discípulos, o que estão falando que eu sou? Olha, Senhor, uns dizem que eu sou Elias, Jeremias, o profeta, mas olha, o que o Senhor é? Eles ficavam pensando isso. E aí Jesus já sabia o pensamento e perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro, em toda a sua afobação, mas foi uma afobação boa, ele logo responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. É essa confissão que gera milagre. É essa confissão que gera mudança na tua vida. É essa confissão que une, que passa por tudo, que consegue superar todas as coisas. Nós passamos sim por dificuldades, mas passamos, não permanecemos, porque existe uma mão poderosa que é estendida e retira você. E aí Jesus diz exatamente isso. Você pode ser sim uma bênção onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja na sua igreja, seja no meio que você esteja. Você pode proferir profecia e você pode operar. Mas se as pessoas não ouvirem, o que você tem que fazer? Bater o pó dos seus pés. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo, né? Você que talvez se entristeceu, né? Viu uma falha, viu um erro, estava muito bem, estava tudo bem, mas o irmão fulano, ciclano falhou, errou, e eu me escandalizei. Escandalizar quer dizer se frustrar, se entristecer. Eu permaneci triste e me afastei. Quero dizer para você que você tem que voltar ao primeiro amor. Reconcilie com o Senhor, reconcilie com a tua igreja, reconcilie com o teu irmão, reconcilie com si mesmo. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na tua vida. Que o amor de Deus, o amor incondicional, ele seja abundante na tua vida. E que a unção, o poder, a consolação do Espírito Santo seja abundante na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.